Pessoal, com a ajuda da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade da pupila e minha, e a utilização do tarô, que serve como ferramenta para que ela possa ler o futuro e auxiliar as pessoas no dia a dia, nós desenvolvemos esse sistema para poder vender por um custo muito acessível a todos. Para quem quiser ter acesso ao seu futuro ou a resposta de alguma pergunta, então nós disponibilizamos aqui no site a resposta da pergunta do tarô, que pode ser uma pergunta objetiva, coisa de sim ou não, ou algo mais abrangente, e também disponibilizamos a consulta semanal, que ela vai jogar a carta sendo intuída e conversando com os espíritos, e vai poder te aconselhar como passar a sua próxima semana. O da semana, em 24 horas a gente envia. E aí você vai usar para os próximos dias. Ela vai te falar no dia que ela fizer. Por isso o envio é bem mais rápido. O Perguntas do Tarô, perguntas e respostas, pode demorar um pouco porque a gente sempre tem muita demanda. Lembrando que o Chama Violeta é o patrocinador oficial do nosso Instituto Eduardo Sabag. Todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Hoje eu vou falar sobre a vida em Marte. Quem disse isso foi Chico Xavier, não fui eu, tá? Então sobre isso nós vamos falar hoje. Vai ser um vídeo longo, então já relaxa aí, pega seu cafezinho, pega sua pipoca, seu, sei lá, o refrigerante que você bebe, né? E vamos que vamos. Sua aguinha, relaxa. Se você estiver lavando louça, continua lavando louça. Se você estiver dirigindo um caminhão na neve, vai ser improvável isso, né? Porque não tem neve onde a gente mora. Mas tudo bem, vamos que vamos. Sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo Sabag, como vocês já me conhecem. Você está no maior canal espírita do mundo. E agora eu criei um outro canal meu para poder falar sobre outros assuntos e separar esses assuntos do espiritismo, que é Eduardo Sabag Raiz. Então se inscreva lá. Antes de mais nada, lembrar que a cirurgia espiritual ela é gratuita e ela pode ser feita por qualquer um. Por que eu falo isso? Porque todo mundo sempre pergunta da cirurgia espiritual. Muitas pessoas já foram curadas, graças a Deus. Aí você vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz e faça a cirurgia gratuitamente, tá bom? Bom, se você está no Instagram, não esqueça de deixar seu like, né? E de comentar a mesma coisa no YouTube. Sempre deixa o like para fortalecer o espiritismo. Porque infelizmente esse tipo de tema não é amplamente divulgado, né? É daquele jeito, assim, né? Mais ou menos. Tipo assim, a galera não gosta muito de perder tempo com o espiritismo. Então é importante que eles gostam de perder tempo com Big Brother, coisas totalmente fúteis e inúteis. Não estou dizendo que você não deve ver Big Brother, mas tudo tem seu espaço e hora, né? Acho que o espiritismo deve ser a prioridade nas nossas vidas. É importante que a gente tenha essa consciência que o espiritismo nos traz a verdadeira vida, a vida real. Então ele tem que fazer parte de nossas vidas. Por isso deixe seu like, seu comentário aí. Bom, é o seguinte, lembrando da patrocinadora do nosso Instituto Edu Sabag. Hoje vai ser longo o vídeo, então estou falando de outras coisas. Se você fizer cirurgia espiritual e deu certo, você vai lá, entra no edusabag.com, que é uma página onde a gente coloca várias caridades que o nosso instituto faz. Mas tem um ponto lá que você pode enviar o seu depoimento. Então você cria um depoimento curto, sendo direto, explicando qual foi o resultado da sua cirurgia e upa lá no canal, tá bom? Na página, perdão. E aí ele vai para algum dos nossos vídeos aí, tá? E quem patrocina, um dos grandes patrocinadores desse canal é o Rise Robô, que é um robô meu, desse canal não, né? Dessa página que faz a caridade. É um Rise Robô, que é um robô meu, que investe na Bolsa de Valores e que está dando muita grana. Tem muito inscrito ganhando dinheiro. Não é pouco não, tá? Tem vários, já deve ter uns 100 aí que já estão rendendo com uma boa rentabilidade. Essa semana, anteontem, fez 2% em um dia. Então, larga de ser tonto. Se você tem $500, vai lá, www.riserobô.com e entra que você pode ganhar até 20% ao mês sem risco nenhum na Bolsa de Valores, normal, né? Pirâmide, não tem que depositar o dinheiro na minha conta nem nada, tá? Simplesmente o robô que vai gerir a sua conta na Bolsa de Valores. É isso, muito eficiente. www.riserobô.com e o link está aí embaixo. Então vamos logo ao nosso vídeo de hoje. O seguinte, Chico Xavier tem um livro, na verdade, tem 2 livros que falam sobre a vida fora da Terra, principais de Chico Xavier. Um deles chama As Cartas de uma Morta, que é o segundo livro psicografado por Chico.
que a mãe dele fala que foi para Saturno espiritualmente, né, depois que ela desencarnou. Chegando lá, ela verificou que aqueles espíritos eram muito evoluídos e eram muito bondosos e muito inteligentes. E ela disse que eles eram feios para a nossa realidade, porque cada orbe obedece tem um tipo genético, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, mais para frente. Mas o fato é que Chico Xavier psicografou esse livro falando que existe vida sim em Saturno, e essa vida é muito mais viva do que a nossa, e as pessoas têm muito mais conhecimento sobre a matéria e tudo mais, né? E espiritualidade principalmente. Em outro livro chamado A Nova, acho que do Humberto de Campos, ele conta que foi até Marte no âmbito espiritual e que vivenciou algumas questões lá, e que eles estavam rezando, eles olharam para a Terra, eles estavam em grupos, né? Eles olharam para a Terra, é claro que eu estou resumindo, mas eles olharam para a Terra e viram e pensaram assim: meu, os caras estão se matando até hoje, não dá para a gente ir lá ajudá-los por enquanto, porque eles não estão no nível evolutivo. Então vamos refletir sobre isso. Os dois planetas perto de nós, Chico Xavier diz que tem vida fora da Terra. Allan Kardec também fala isso no Evangelho. Ele fala que existe vida em todos os orbes. Todos os orbes existe vida. Então tudo que Deus cria, todos os planetas, as coisas, existem vida. E aí a gente reflete. Aí que eu vou, aonde que eu vou mudar em relação aos nossos amigos espíritas? Alguns espíritas dizem o quê? Que essa vida é no plano espiritual, perdão. Eu acho que é num plano físico, mas mais sutil do que o nosso, certo? Entretanto, eu, por exemplo, já avistei OVNIs pelo menos 3 vezes. Dessas 3 vezes, os meus mentores falaram, antes de eu avistá-los, que eles iam aparecer. Uma vez eu estava em Londrina, na minha casa, meu mentor falou assim: vai até o lago, que tinha um condomínio com um lago. Quando eu cheguei no lago, o espírito falou assim para mim: pegue a sua câmera. E os OVNIs começaram a aparecer. Inclusive esse vídeo está lá no meu YouTube. Você vai lá e escreve OVNI Espiritismo Raiz, que você vai assistir. E era claro que eram OVNIs, porque naquela região só tinha árvores, não tinha nada, não tem casa, não tem nada. E eu tinha drone, eu gostava de drone, então não tem como ser drone. E era uma coisa que mudava de cor, era azul, depois era amarelo, mudou o formato, tá tudo filmado. E também, se fosse um drone, meu mentor não ia avisar para vê-los, né? Essa foi uma ocasião. Outra ocasião foi que eu estava saindo do shopping e aí estava conversando com a minha ex, né? E eu falei para ela assim: ó, os extraterrestres vão descer aqui na Terra, o meu mentor está dizendo isso. Aí ela disse: não, impossível, você está ficando louco, olha que absurdo que você está falando, ninguém mais vai te dar credibilidade. Só que eu não ligo para credibilidade, eu tenho que falar a verdade, né? Aí eu falei pro meu mentor assim: tem como me dar uma prova? Meu mentor falou assim: tem. Quando a gente estava voltando para casa, nós vimos uma nave gigantesca em outra região, que só tem mato, e uma nave tipo assim, do tamanho de um estádio de futebol, só que totalmente iluminada, uma forma incrível. Aí eu fiquei louco, quis dar a volta, né, para tentar vê-la melhor, e ela desapareceu. Só que assim, não era uma coisa que você fala, é uma luzinha, não. Era uma coisa assim que foge totalmente do que a gente conhece, sabe? Era uma nave gigantesca, gigante, com vários LEDs assim espalhados por ela, que era uma coisa que tipo todo mundo que tava passando na rua tava falando: meu Deus, o que é isso? Então foi muito interessante, mas foi rápido. E da outra vez eu estava em Las Vegas, e aí eu tinha conversado com um cara que falou para mim assim: se você for na área 31, na área 51, na área 51, você vai ver naves voando. Aí eu fiz o quê? Falei: vou lá. Não era nem bem na área 51. Era uma outra região que você ficava em cima de uma pedra, que existem muitos relatos. Toda hora tem naves por ali. Muita gente faz isso, vai lá assistir e filmar e tal. Aí eu pensei: bom, eu vou, né? Meu mentor falou assim: você não precisa ir. Se você quer ver nave, eu te dou um jeito de te mostrar. Porque ia ser umas 4 horas da onde eu estava, e eu não tinha tempo para ficar tipo indo 4 horas, mais 4 horas de ida e de volta, era muito trabalho. Aí
Eu estava no meio da Las Vegas, 3 horas da tarde, aquele sol do deserto, não tinha nenhuma nuvem. De repente apareceu uma nave lá em cima, e uma nave dourada, só que parecia ser menor do que as outras. E ela mirou para mim e ela acendeu uma luz. Foi muito impressionante. E minha ex, cética, falou: meu Deus do céu. Então assim, ficou muito óbvio, né, que era uma nave. Tanto que depois de um período ela desapareceu. E aí passou uns minutos, vieram 2 caças americanos verificar o que tinha aparecido lá no radar. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: vamos refletir sobre isso. Chico Xavier fala: existe vida na Terra, em Marte e Saturno. Os meus amigos espirituais conseguem não só ter comunicação com esses seres, como interação imediata. Ele fala assim: ó, os OVNIs vão aparecer, pum, aparece. Ou seja, eles estão muito mais perto de nós do que parece, né? Eles não estão distantes e tal, eles estão por aí. Então a gente vai refletir no quê? Que tem muito mais coisa acontecendo do que parece para a sociedade, né? E aí, a pergunta que acaba divergindo em relação aos nossos amigos espíritas, em relação a mim, né? Pelo que o meu mentor me disse, os espíritas, eles falam que esta vida está em outra dimensão. Então, por exemplo, eles são bem mais sutis do que nós. Entretanto, a gente vê o tempo inteiro aparições, muitas são reais, né? Por exemplo, eu estava vendo hoje mesmo um vídeo lá da Marinha Americana, que eles disseram que realmente aqueles vídeos de OVNIs eram reais. Então tinham 3 negócios, ele girava milhares de quilômetros por hora, coisas que a gente na Terra não tem como fazer, de forma nenhuma. Então não existe, por exemplo, nada que gire e se mantenha vivo a 5.000, a 10.000 km por hora, como era no caso daquilo ali. Então só aquilo já demonstra que realmente aquilo não é desse planeta. Uma coisa é você falar: passou um jato a 6.000 km por hora. Não duvido que os Estados Unidos já tenha a capacidade de fazer um jato que chegue tão rapidamente assim. Mas não uma coisa que gire. Uma coisa que gira demonstra que nós estamos milhares de anos longe deles, né? Porque eles conseguem controlar a força da gravidade, né? Força G, força da inércia, né? Porque você está viajando a 4.000 km por hora, de repente você faz assim, isso não tem como. Entre outras questões. Eu gosto de usar esse porque esses vídeos aí você percebe na conversa dos pilotos dos Estados Unidos, que eram pilotos experientes, pilotos de caça, que eles estão totalmente de cara com aquela situação. E não é só uma vez, aconteceram várias vezes. Então tem outras filmagens de um OVNI na Ucrânia. Isso aconteceu, obviamente aconteceu. Um OVNI destruiu um tanque, tem uma outra de imagem. E tem relatos das testemunhas, hein? Eles disseram que eles estavam para ser atacados pelos russos. Os russos estavam chegando, de repente chegou um OVNI e fez vários ataques, muito rápido, e desapareceu. E destruiu de um jeito muito interessante os tanques. Isso daí é óbvio, né? Os céticos sempre falam: mas não sei o que, mas não sei o que. Nem depois que vier aqui os OVNIs, os céticos vão acreditar. Eles vão falar assim: isso é holograma, entendeu? Então assim, não tem que dar bola para isso. Mas de fato, a gente tem várias evidências. Muitas coisas são falsas, sim, mas muitas são verdadeiras, entendeu? Então tem vários vídeos hoje em dia que você fala. Aí tem gente que pergunta: mas como não tem uma filmagem boa? Uma filmagem boa, claro que tem. Tá na internet um monte de filmagem boa. É que o problema é que quando você vai filmar uma coisa à noite, não fica tão bom, obviamente, porque não tem iluminação, a distância é muito grande, a lente não pega bem e vários fatores. Mas a gente já tem um monte de fotos e vídeos bons. Temos. Então assim, é ignorância das pessoas falarem que precisa de uma filmagem boa, porque existe filmagem boa pra caramba por aí na internet, um monte. Muitas falsas, mas muitas verdadeiras. Inclusive, por exemplo, tem uma muito interessante de um cara que tirou uma foto de um OVNI lá em Londrina, só que na época que nem existia edição, não existia nem computador, faz muito tempo. Meu, dá pra ver claramente o OVNI, claramente. Não teria como o cara ter feito isso com aquela tecnologia que tinha na época, entendeu? Isso saiu no jornal, foi muito interessante. Então a gente percebe o quê? Que isso está acontecendo e que, segundo nossos colegas espíritas, que respeitam muito a opinião, claro,
eles falam que isso está em outra dimensão. Mas pelo que o meu mentor me diz, não está em outra dimensão, está na mesma que a gente. Só que por que quando a gente olha para Marte, para Saturno, a gente não consegue ver a vida lá? Entendeu? Aí ele me explica o seguinte: imagina que eles olham para nós e veem nós como primitivos, como se a gente fosse assim, um tipo de uns macacos um pouco mais inteligentes. E realmente é o que a gente é, né? Então, assim, vir para cá, tem gente, por exemplo, que não acredita em vacina, tem gente que acha que a vacina tem um chip, entendeu? Que é uma coisa muito complexa. Então, assim, imagina se os extraterrestres aparecem para nós aqui, nesse momento. A galera vai começar a se matar, óbvio, mas a gente vai ter um caos. A sociedade vai se autodestruir praticamente, porque as pessoas não têm cabeça boa para administrar esse tipo de situação. Então, o que ele me disse é o seguinte, que esses extraterrestres, eles estão no mundo inteiro. Só que quando a gente olha para fora do planeta com nossos equipamentos altamente limitados, porque nossos equipamentos são muito limitados, muita coisa é feita no chutódromo. Por exemplo, Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo, há 80 anos atrás, 80, 70, 60 anos atrás, que existia água na Lua. Falou isso. E isso foi recentemente descoberto, entendeu? E aí agora, por exemplo, tudo que eles achavam de Marte chegou lá era diferente. Então, assim, como as distâncias são muito longas, para você ter uma noção, se você pegar, por exemplo, uma nave que viaja na velocidade da luz, né? Você dá 3 voltas na Terra, se não me engano, em 1 segundo. É muito rápido. A velocidade da luz é um absurdo, né? Você chega absurdamente rápido. 300 mil km por segundo a velocidade da luz. Se você for para o Sol, você demora 8 minutos. Ou seja, imagina a distância. Você ainda 300 mil km por segundo, né? Você dá 3 voltas na Terra. Imagina você ir até o Sol. Você demora 8 minutos. É muito tempo. Ou seja, o Sol está longe demais. E o Sol é gigante, né? Gigantesco, muito maior do que a Terra. Sei lá quantas vezes. Muitas, centenas de vezes maior do que a Terra. Aí tudo bem, então a gente volta nesse ponto, falando sobre a vida terrena em relação às pessoas. Então você olha para fora do planeta, você não consegue ver vida. E aí você fala, pô, mas quer dizer que a vida está em outra frequência? Eu não acho. Por quê? Porque senão eles não conseguiriam aparecer aqui pra gente. Se estivessem em outra frequência, se eles fossem leves, sutis o suficiente para não aparecer para nós, então como é que eles de repente podem aparecer ou não? Isso é uma questão meio complexa, meio difícil de lidar. Então o que eu diria para vocês é assim: imaginem se você voltar 2000 anos, certo? 2000 anos, você chegar lá na época do Império Romano. Claro que a diferença evolutiva entre eles e nós é muito mais que 2000 anos. Muito mais não, mas é mais que 2000 anos. Ou que seja 2000 anos. Você chegar no Império Romano, que já era evolutivo pra caramba pra época, evoluído, né? E levar uma Ferrari, e levar um tablet, e levar uma televisão. Entendeu? Então, assim, o que os caras vão pensar? Os caras vão falar, meu Deus do céu, isso é totalmente um ar-condicionado. Ou seja, para esses caras que têm uma tecnologia milhares de anos à nossa frente, é muito fácil fazer um filtro que vai impedir que você veja a vida fora da Terra. Entendeu? Inclusive, hoje em dia existem, por exemplo, vários aplicativos que você consegue imitar a pessoa. Você consegue colocar a cara de um para o outro. Então, se humanos ignorantes ainda em relação ao resto do universo conseguem fazer coisas assim, o que uns caras com tecnologia não conseguem fazer? Então, para eles, não é nada difícil colocar um filtro na gente, que toda vez que a gente olha para fora, a gente veja o que eles querem. Então, se eles quiserem que a gente veja Marte de um jeito, a gente vai ver. Inclusive, mas foi a sonda para lá. Putz, mas isso é a coisa mais fácil do mundo para eles. Coloca uma sonda, um filtro na sonda, isso não é difícil. Você está falando de tecnologia. Tecnologia é uma coisa que muito diferente, né? Que a gente não tem, como a gente não conhece, a gente não consegue visualizar, mas de fato isso ocorre e existe mesmo.
normal. Então assim, vamos pensar, se você raciocinar com inteligência, você vai ver que a gente ainda é meio primitivo, perto das outras coisas que a gente tem no universo, coisa e tal. Então esses outros seres, eles realmente interagem o tempo inteiro conosco. Eu digo mais, na minha concepção, quem manda na Terra são os extraterrestres. Ou seja, os extraterrestres, eles têm influência direta. Eles impedem guerras. Galera, vamos continuar nossa live, parte 2, porque a parte 1 tivemos que parar porque de repente caiu tudo, por que quando a gente olha, então a gente não vê esses caras? Porque esses caras estão impedindo a gente de ver. Para eles nós somos espíritos primitivos e a gente não está a ponto de receber essa ajuda ainda deles. Entretanto, eles deixam muito claro que eles estão por aqui, como visitando locais onde tem acidentes nucleares para poder monitorar, para ver se está tudo certo, impedindo guerras nucleares e coisa e tal. Mas vai chegar esse momento que eles vão trazer para nós a verdade, né? E aí eu digo a vocês, aí a gente entra em outra questão. Quem são esses caras que visitam a Terra? Quem são esses extraterrestres? São vários. Tô vendo vocês colocando espiritismo raiz, isso aí. Se você é espírita raiz, escreve espiritismo raiz aí embaixo, assim que eu gosto. Então são várias raças diferentes, tá? Então vamos voltar um pouco e pensar. Terra está no meio do universo, sistema solar. Quer dizer que todos os planetas têm vida, não só os do nosso sistema solar, mas como Chico Xavier fala, Marte e Saturno têm vida. A gente não consegue vê-los, não porque eles estão em vibração diferente, porque é muito estranho esse negócio de vibração diferente, né? Tipo assim, aí de repente eles aparecem e de repente eles não aparecem mais, tal. Eu não vejo como fazer isso sem tecnologia. Ou seja, se eles estivessem num plano mais leve, como que eles vão aparecer e desaparecer, né? O que eu entendo é que eles realmente estão no mesmo plano que a gente, mas eles conseguem desaparecer para nós por conta da tecnologia que eles têm. Então voltando a isso que eu estava falando, hoje em dia você consegue fazer montagens incríveis, consegue colocar a cara de outra pessoa num vídeo de outro. Se a gente que é primitivo consegue fazer isso, imagina os caras que estão 2.000 anos à nossa frente. Se você comparar o Império Romano com hoje em dia, você vai ter 2.000 anos de diferença. Nessas 2.000 anos de diferença, a gente desenvolveu coisas absurdas. Para eles, a última tecnologia era andar de charrete, era andar de cavalo. Hoje a gente anda de Ferrari. Então, assim, mudou muito, mudou demais. E essa diferença é a que nós temos em relação a esses caras. Então, óbvio que para eles é fácil colocar um filtro na gente ou sei lá o que. Isso é muito simples e muito fácil para eles fazerem, tá? É sempre bom deixar claro. Então, acontece que nós, humanos, estamos sendo monitorados e acompanhados por esses caras. E é por isso que o meu mentor espiritual me avisou 3 vezes que eu ia ver extraterrestres, e eu vi, porque eles mantêm uma comunicação. Aí agora entra a história. Quando que eles vão descer aqui na Terra? 10 anos. Mais ou menos 10 anos, tá? Coincidentemente, ontem eu estava vendo um vídeo de um amigo aí, e ele fala que mais ou menos 10 anos, fala em algum livro de Chico Xavier, mas eu não tinha essa informação. Eu vou pelo que meus amigos espirituais falam para mim, né? E aí entra uma questão ainda mais complexa, né? Quais que vão descer na Terra? Porque não pode descer os caras de Marte, nem o de Saturno, que vão assustar as pessoas. Os que vão descer na Terra são os mesmos que fabricaram a vida na Terra, os sirianos. Jesus é governador de 5 planetas, né? Quiron, que é o planeta mais zoadinho, por onde estão indo os piores da Terra. A Terra, que é um planeta que vocês conhecem bem. Capela, que é um planeta evoluído, melhor que a Terra, está em regeneração. Sirius, que é um planeta que está muito avançado, que é um planeta feliz. E um planeta pior, que eu não lembro o nome. O fato é que desses 5 planetas, Jesus é o governador, ou seja, quem criou a vida biológica nesses 5 planetas foi a mesma equipe, tá? Então, obviamente que tem diferenças por conta das propriedades biológicas em cada lugar, né? Então tem variações, nem todo lugar tem água e por aí vai.
mas mais ou menos, né? O universo é meio composto das mesmas coisas, dos mesmos materiais químicos, mas existem variações. Aí o fato, e apagou aqui, tá tudo certo. Ei, coloquei até cílios em mim, meu, que negócio é esse, velho? Tá tudo bem, né, galera? Tá meio estranho, que até apagou a tela, velho, que esquisito. Bom, o fato é que esses caras, eles nos monitoram e nos protegem, tá? Eles nos protegem. Por isso que a gente ouvia dizer antes de muitas pessoas que eram raptadas por extraterrestres, etc. Isso não acontece mais. Experimentos científicos com humanos não acontecem mais. Porque nós estamos sendo protegidos por esses seres de Sirius, que tem uma tecnologia muito mais avançada que esses que vinham aqui fazer esses experimentos. E quem fez experimentos eram extraterrestres que não muito evoluídos, na verdade, não evoluídos moralmente, mas evoluídos tecnologicamente. E as pessoas que eram raptadas por esses seres, elas tinham expiações, senão Jesus não ia permitir que extraterrestres viessem para cá, pegassem humanos e fizessem experiências e devolvessem eles se não fossem expiações. Vocês sabiam que tem milhares de pessoas sumidas todos os dias que fica por isso mesmo? Vocês sabiam disso? Depois pesquisa para você ver. São milhares de pessoas que desaparecem, fica por isso. Então quantas dessas não podem ter servido para experimento? Mas é óbvio que elas têm expiação. Deus não vai permitir que alguém seja raptado dessa forma. Inclusive tem uma história do Chico Xavier que ele contou para alguém, acho que foi pro Geraldinho, que ele estava num carro indo de Guaxupé para Minas, BH, alguma coisa assim. E aí, ou para Uberaba, sei lá. E aí desceu uma nave gigante e se aproximou dele. Aí o carro parou, desceu um extraterrestre de 3 metros. E existia isso, tá? E foi chegando perto dele, chegando perto dele, chegando perto dele. E aí quando chegou bem perto dele, o Emmanuel falou: ih, começa a rezar que esse aí não é dos bons, não. Ele cruzou o olhar com o Chico Xavier e o Chico conseguiu sentir a energia desse ser. Sentir a energia do mal dele, das trevas. E aí ele mudou de ideia, porque um espírito deve ter dito assim: esse daí você não pode mexer, não. Aí ele saiu fora, catou uma vaca e levou. Porque eles fazem experimentos, por isso que eles pegam vaca, não é porque eles querem comer picanha. Então o fato é o seguinte: como que o Chico Xavier viu esse cara desse jeito? Se ele está em outra dimensão, se ele está em outra, não tem mais nenhum sentido. Como que o cara resgatou uma vaca? Então é isso que a gente tem que refletir, não é? E uma das características dessas abduções, que é muito interessante a gente estudar, é que mesmo as abduções que foram feitas num passado onde não existia tecnologia para poder se espalhar informações, etc. Por exemplo, eu estava estudando uma de uma mulher que foi abduzida em 1970. Não tinha internet para ela pegar e cruzar informações com outros. E as abduções são muito semelhantes a outras pessoas de outros países, pessoas que têm testemunhas que viram. Por exemplo, tem de um policial que ele tinha ido, acho que, pescar com os caras, e o cara, eles viram a nave, eles viram o policial desaparecer, o policial voltou horas depois e pro policial tinha passado só 1 hora, uma coisa assim. Ele perdeu a noção de tempo e espaço, na verdade de tempo, talvez porque ele possa ter entrado nessa nave, que possa ter se movido muito rápido e mudar as questões da gravidade, né? E mudar o tempo e o espaço. Mas o fato é que todas as vezes esses relatos são assim: quando o cara entra na nave, todo mundo tem uma mesma cara, entende? Todo mundo é muito parecido fisicamente. Isso mostra que esses seres já dominaram a tecnologia de DNA, ao ponto de poder escolher quantos anos vão viver, como vão viver, se vão morrer ou não, porque é possível não morrer. Se você resolver o problema dos cromossomos, é possível não morrer, das células, né, dos cânceres e tal. Então, assim, quais são as características dessas civilizações evoluídas que resgatam, quer dizer, que pegam pessoas aqui na Terra? Características de abdução: você pode estudar 50 abduções. É óbvio que muitas podem ser viagem, etc. Mas muitas têm dados que assim, dão uma qualidade melhor para aquela situação. Como, por exemplo, essa que as outras testemunhas viram as naves, né? Então, você entende que todas as abduções são assim. Quando eles chegam lá, eles se deparam com seres muito parecidos, muito iguais, com poucas diferenças na face. Por quê? Eles já dominaram a tecnologia do DNA.
Então eles conseguem facilmente colocar, ó, todo mundo na nossa civilização vai ter 1,70 m, vai ter barba, vai ser tipo eu, 1,72 m, vai ter barba, vai ser assim, assim, assim. Eles podem definir exatamente assim. Vai ter X de gordura corporal, porque não precisa disso, precisa daquilo. Vai ter X de músculo, eles alteram no DNA. É fácil isso. É que a gente está começando a aprender isso. Mas já dá para escolher a cor do olho. Esses caras, eles já conhecem o DNA muito bem, eles estudam muito isso. Então acontece que eles conseguem determinar, pô, vamos todo mundo nascer dessa forma. Então eles fazem a alteração no feto, né, ou então antes disso, e eles conseguem determinar um monte de situações. E aí você vê, é uma coincidência isso? Não é uma coincidência. Pessoas que não entendem do assunto relatarem o mesmo tipo de abdução com caras muito semelhantes, muito parecidas. Mas aí tem uma notícia boa nessa história. Vamos supor, então, que aconteça o que o meu mentor me disse que vai acontecer. Daqui a aproximadamente 10 anos, os extraterrestres chegam aqui na Terra. Quem são os que vão chegar? Os Sírios. Muitos de vocês são espíritos que viveram em Sírios e estão voltando aqui para resgatar os seus erros do passado e para ajudar o planeta na evolução. Eu sou um desses. Então, assim, são nossos colegas de Sírios que estão encarnados fisicamente, que vão pegar suas naves e vão descer aqui. Sim, é isso que vai acontecer. Na verdade, eles já estão aqui. Por isso que meu mentor consegue pedir para eles aparecerem para mim. Exatamente porque eles já estão aqui. Ou seja, nós já estamos sendo controlados e monitorados por eles, né? Então, ao ponto que acabou-se o período das abduções, provavelmente Jesus chegou e falou assim, ó, não quero mais abduções nesse planeta. É meu planeta, eu faço o que eu quero, vocês se lascam. Né? Tô brincando, mas ele deve ter falado assim, ó, não quero mais abduções. O que esses ETs de Sírios fizeram? Vetaram e não deixam mais entrar nave nenhuma aqui. Eles conseguem fazer isso, porque eles são muito evoluídos em tecnologia, em bondade também. E aí que tá, aí existem seres diferentes conformes as suas regiões. Então, por exemplo, tem uma raça de espíritos específico que encarna aqui na Terra, que eles são de Órion, pelo menos de uma região específica. Eu nunca estudei sobre isso, eu não sei o que a internet fala sobre isso. O que eu sei é o que o meu mentor me fala. Eu sei porque tem algumas pessoas dessas que trabalham comigo, que são pessoas excelentes para trabalho, porque são organizadas e dedicadas. Só que são pessoas que não combinam comigo. Elas têm pouco senso de humor, entendeu? Ou tem, mas é muito limitado. Elas são meio fechadas para elas, mas elas são inteligentes, são responsáveis, gostam de coisas artísticas como poesia, música, etc. Será que você conhece alguém assim? E parecem ser um pouco frescas, mas não é porque elas são frescas, é porque elas são assim limitadas ao campo delas, entendeu? Não porque elas são limitadas, mas é porque elas não querem. E eu conheço 6 pessoas assim. E é impressionante, porque elas têm as características muito semelhantes. São pessoas assim, que têm um certo nível de cultura, às vezes mesmo nascendo num lar onde não existe cultura, né? Então vocês percebem, cada civilização se desenvolve de um jeito. Elas são tão evoluídas como os de Sírios, sim. Mas as de Sírios têm outras particularidades, né? Outras questões que vão alterar. Por exemplo, os sirianos estão mais voltados para a tecnologia, esses daí são mais voltados para a cultura, mas podem evoluir da mesma forma. Cada um evolui no seu quadrado, entendeu? Mas evolui. Mas a bondade, ela é equivalente, né, na evolução. Mas o que eu tô querendo dizer é que quem vai vir para cá são os que são parecidos conosco. Porque quem desenvolveu a vida na Terra, em Sírios, em Capela, em Quirón e no outro planeta, foram os mesmos caras. Os engenheiros biológicos, sei lá se existe isso, os geneticistas de Jesus. Eles que pegaram e falaram assim, ó, vamos ver o que a gente tem aqui. Pô, a gente tem aminoácidos, a gente tem proteína, a gente pode desenvolver a célula assim assado, isso. Vamos começar a implantar e vamos deixar isso rolar naturalmente. Eles fazem isso. Então, há milhares de anos, quando a gente estava lá, naquela época dos vulcões, etc., depois foi passando para a água e aí tudo mais, esses espíritos já foram pegando aquelas proteínas, aqueles aminoácidos que se formavam e implantaram as primeiras células
depois que eles implantaram as primeiras células, o resto foi acontecendo. Da forma que você pode ler, por exemplo, na teoria da evolução. Então, assim, a teoria da evolução ela foi ocorrendo, mas ela foi o tempo inteiro sendo cutucada pelos espíritos. Isso é o que diz os livros de André Luiz, né? Quando o Homo sapiens de repente mudou, né? Ele passou 200 mil anos. Opa, que isso, velho? O carro foi pra trás sozinho, meu. Te juro, não é brincadeira, o carro foi pra trás sozinho. Tudo bem que ele não tava engatado, mas pô, como é que ele foi pra trás sozinho? Há um maior tempão. Tava um maior tempão parado, né? De repente o carro foi pra trás. Então é o seguinte, como que acontece? Vamos pensar nesse processo. Jesus pega e fala assim, ó, Deus me deu mais um planetinha para cuidar, vou cuidar da Terra. Chega e fala assim, ó, então vocês percebem que Jesus já é um espírito puro há bilhões de anos, né? Porque há 4,5 bilhões de anos atrás ele já recebeu o planeta Terra para cuidar. Isso quem tá falando é Chico Xavier, não sou eu. Viva Caminho da Luz, Emmanuel, não sou eu que tá falando isso, é ele, não fui eu. Falei, isso é ele. Então, desde aquela época, Jesus recebeu a Terra de Deus para fazer, né, o meio de campo. Provavelmente na explosão da criação do Sol. Porque ele fala que desprendeu do Sol e como a composição é um pouco diferente, eu concluí isso, né? Que foi na hora que se criou a estrela, deve ter desprendido um pedaço, uma coisa assim. Então, tudo bem. Aí estava na Terra, era uma bola de lava, de vulcões, etc. E aí depois ele foi resfriando. E aí começou a criar, depois de um tempo, a diminuir a temperatura e tal. E aí esses espíritos que trabalham para Jesus chegaram e falaram assim, bom, como vai ser a vida aqui? Olha, porque a gente tem hélio em abundância, a gente tem hidrogênio, a gente tem esses aminoácidos aqui, essas proteínas, vamos começar a formar. Eles facilmente fizeram pequenas alterações para que provavelmente se implantaram a primeira célula, porque a célula é um organismo extremamente complexo, né? Super complexo, não é algo como, não dá para se formar sozinha uma célula, essa é a questão. E é aí que as aulas de biologia emperram, na parte da primeira célula, porque não tem explicação para a primeira célula, entendeu? Então é aí que conforme a evolução biológica, a evolução vai andando, a ciência vai se ligando mais com o espiritismo, porque ela não consegue desbancar o espiritismo, e o espiritismo começa a dar explicações lógicas, tá? Então, beleza. Primeiro, não tinha célula nenhuma, o que tinham realmente eram os aminoácidos, que podiam formar proteínas, sim, isso é verdade, foram feitos experimentos, só que é uma diferença muito grande entre uma proteína e uma célula, pelo amor de Deus. É uma coisa que você falar assim, junta um monte de roda e dá uma Ferrari, não dá, não tem como, né? A célula é super complexa. Aí implantou-se as primeiras células e a vida começou. E aí depois de muito processo de duplicação e papapá, milhões de anos, blá 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 blá, começaram a se desenvolver os organismos, blá blá blá. Aí foram os dinossauros, começaram a se criar depois de um tempão, né? Óbvio, né? Tinha a vida começou na água, né? Com peixes e tal, depois saiu da água e tal. Resumindo, pulando alguns bilhões de anos aí, chegamos nos dinossauros. Os dinossauros, eles estavam evoluindo na Terra, em fase anterior à nossa, diferente da nossa. A Terra é muito mais dos dinossauros do que nossa, que ficou 100, 200 milhões de anos na mão deles. A gente está 200 mil anos como Homo sapiens. Então, desse período de evolução, os dinossauros estavam evoluindo. Não só os dinossauros, como as plantas, os outros animais, tudo mais. Chegou um momento que Jesus decidiu, ó, acabou a evolução dos dinossauros aqui. Vamos iniciar a evolução dos Homo sapiens. Só que para isso precisava desenvolver os mamíferos. Então ele mandou um meteoro de forma que... Não é que ele mandou um meteoro, né? Coisas básicas, tipo assim, isso acontece de forma natural, mas é sempre aquele, né, toque dos espíritos. O meteoro veio, caiu lá perto acho que no Golfo do México, né? Ali embaixo do México. E aí ele acabou com parte da vida naquela época. Os maiores animais, que eram os dinossauros, dando possibilidade para que os mamíferos crescessem, né? Os mamíferos só tinham poucos roedores, poucos bichos pequenos. Eles não conseguiam crescer, ganhar campo, porque
os dinossauros dominavam tudo. Depois de ter caído esse meteoro, e por causa da fumaça, ter cobrido o céu, e aí a vida ter ficado muito mais difícil, os grandes animais começaram a padecer, começaram a morrer. E aí foi a grande extinção em massa dos dinossauros. E aí os mamíferos começaram a se desenvolver. Enquanto isso, que pra gente parece muito tempo, milhares de anos, para os espíritos isso não é muito. A gente estava evoluindo em algum outro ponto. Nós, humanos aqui, estávamos em algum outro ponto evoluindo. Quando eu perguntei para o meu mentor se os dinossauros estão à frente ou atrás de nós na evolução, ou seja, as almas que estavam há 100 milhões de anos atrás, encarnando aqui na Terra, como dinossauros, estão à frente ou atrás de nós. Ele disse, com certeza atrás. Ou seja, 100 milhões de anos não foi suficiente para eles chegarem à condição de humanos na evolução. Mas eu estou falando de outros assuntos, então depois um outro dia a gente fala sobre isso. E aí, a gente passa esse período aí, né, evoluindo, com pequenos toques do mundo espiritual. Isso está escrito lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Que de repente, o plano espiritual considerou que o humano deveria começar a falar. Então ele foi lá e fez pequenas cirurgias aqui para desenvolver a voz. E aí, isso aqui é interessante, casa muito com um livro chamado Sapiens, né? Que ele fala sobre essa evolução do humano, do Homo sapiens. Ele fala assim, eu não entendo por que, depois de, tipo assim, 200 mil anos vivendo como um primata, a sociedade começou a evoluir. Por quê? Por causa disso. Porque o primata era bem mais burro do que o Homo sapiens moderno. Porque depois de um período, os espíritos vão lá e fazem cirurgia e vão lá e vão melhorando biologicamente a condição do humano. Por isso que naquela época eles só conseguiam fazer coisas mais primatas, passaram 200 mil anos e de repente, com algumas cirurgias e algumas chegadas de almas mais evoluídas, há-se uma mudança muito grande, entenderam? E essa mudança vai refletir diretamente na nossa vida. Então, essas mudanças foram feitas, segundo Chico Xavier, lá no livro Evolução em Dois Mundos, várias vezes. E no livro Sapiens, o autor fala que ele não entende como que, do nada, você tinha uma mudança. Pode passar um período grande, depois do nada você tinha uma mudança. Então, obviamente que essas mudanças foram orquestradas por esses espíritos, a fim de preparar o terreno para nós, espíritos, que estávamos vivendo ali em alguns planetas, né? Uns piores, outros melhores, mas que estavam na média da Terra. Então, o que acontece? Enquanto isso tudo estava acontecendo, outros planetas continuavam evoluindo e outras almas também estavam evoluindo, né? E faz parte. Então, muitos de nós, antes de reencarnar na Terra, viemos de capela. Entenderam? Eu, por exemplo, já vim de capela. Participei das guerras lá e fui exilado para cá. Depois evoluí aqui. E é muito normal isso, tá? Então, a gente tem que entender assim, todos nós somos extraterrestres. Partindo do ponto que para a alma iniciar a vida na Terra, ela precisa ser muito primitiva. Ser primitiva a ponto daqueles tipos índios que vivem na Índia, que não deixam nenhum humano chegar perto fora deles, que eles não flecharem todo mundo. Porque ali eles são humanos como nós, mas eles são bem assim, primitivos nas ideias. Eles sobrevivem, eles não vivem como nós na intelectualidade. É claro que eles têm uma parcela muito boa, muito melhor do que os humanos que, por exemplo, prejudicam uns aos outros, mas assim, os humanos brancos, vamos dizer assim, não índios, né? Os índios têm grandes vantagens por serem mais unidos, etc. Mas eles vivem mais de forma mais primitiva. Então, você entendeu qual é o processo todo. O processo é que você reencarna em planetas distintos. Enquanto isso, o nosso planeta vai evoluindo e vai evoluindo. Então, vamos acompanhar a vida do Eduardo, tá? Pelo que eu me lembre. As últimas encarnações que eu vejo era em capela. Eu era militar e aí eu participei de várias guerras. Eu fui exilado para a Terra. Quando eu cheguei aqui, eu vou falar mais ou menos o que eu lembro, tá? Eu tive algumas encarnações na Ásia, várias na verdade na Ásia, na China antiga, na China, Japão eu tive. Eu tenho acesso a várias encarnações minhas, desde capela até aqui,
Se eu ficar pensando, eu consigo acessá-las, né? Mas eu não faço muito isso, que dá mau trabalho. E é besta, gente. Hoje em dia eu acho besteira fazer isso, mas eu já fiz bastante. E aí depois eu tive várias encarnações no Império Romano, várias no Império Romano, várias. E aí tive em vários pontos. Lá por sei lá, acho que 1400, 1500, o que aconteceu? Eu tô parado na frente de uma garagem aqui, que é onde tava pegando sinal, né? Não sei se o cara quer entrar na garagem. Acho que não, o cara quer causar mesmo só. Aí lá por 1400, 1500, o que aconteceu? Eu fui convidado a reencarnar em Sirius. Então olha só, consegui evoluir a ponto de ser convidado para reencarnar em Sirius. Então eu tava lá na Terra, eu tava lá em Capela, fiz um monte de besteira, guerra. Fui mandado para a Terra, reencarnei na Terra por um período, em vários pontos. Depois fui mandado para Sirius. Mandado não, já tinha dado uma evoluidinha. Fui convidado a morar em Sirius, viver em Sirius. Fui lá, reencarnei lá, e ali era muito bom, porque dá para evoluir rápido, até porque os anos lá passam 100 anos aqui na Terra, é muito mais tempo em Sirius, porque lá a gravidade é diferente daqui, então o tempo passa de forma diferente. Aí vivi lá, isso aconteceu com muitos de vocês, tá? Tô contando aqui, mas muitos de vocês aconteceram isso. Nesse processo de Capela para cá, muitos passaram de Capela para Terra, da Terra para Órion, em vez de para Sirius, ou para outros planetas, para Saturno, para Marte, reencarnaram em vários outros pontos. Só que, como diz lá no livro A Caminho da Luz, é chegar no momento que você tem que voltar para o seu planeta de origem, entre aspas, porque já não é a Terra, né? Para poder reparar os danos que você causou naquele planeta, porque a conta fica pendurada lá. É por isso que a gente vê espíritos como Chico Xavier, top do top, ultra evoluído, passando um monte de expiação. Porque ele deixou a ficha aqui no Brasil, aqui na Terra, e foi reencarnar em outros planetas. Evoluiu pra caramba, voltou aqui, teve que passar por dores, por sofrimentos, por estresse, foi humilhado pela madrasta, ficou cego de um olho, passou perrengue pra caramba, entendeu? Então assim, vamos refletir. Esse é o processo natural das coisas. Voltando, vamos ver a minha história. Tava lá em Capela. Antes de Capela, obviamente, eu evolui em algum lugar, mas eu nem tento saber onde é, porque senão vai me acontecer mais. Tava lá em Capela, eu era um soldado respeitado, depois eu fui general, depois eu fui um monte de coisa. Participei da guerra que ferrou com a questão nuclear, tá? E aí eu fui mandado pra Terra, na condição de exilado. Reencarnei aqui por muitas e muitas vezes. E nesse período todo, criei várias expiações, obviamente, como praticamente todo mundo. E aí fui convidado para reencarnar em Sirius. Chegou lá, evolui muito, porque 400 anos na Terra, lá em Sirius, são milhares de anos. Evolui muito, só que aí a ficha ficou aqui na Terra. Isso está escrito ele fala exatamente isso no A Caminho da Luz. Ele fala que os espíritos voltam para pagar suas expiações e também para ajudar os orbes a evoluírem, né? É uma forma que Deus criou para poder fazer com que uns ajude os outros. Aí você fala, beleza, você evoluiu? Legal, meu brother. Só que lá na Terra você tem uma ficha gigante de BO para resolver. Vai lá, mandam para a Terra. E aí esses espíritos reencarnam com as missões dentro do espiritismo, que é no meu caso, ou as missões dentro de outras religiões, ou dentro de uma mudança dentro da sociedade, né? Mas de fato isso acontece com o intuito de poder auxiliar o próximo. Então a hora que vem para a Terra, começa a reencarnar. Aí no meu caso, eu voltei de Sirius para cá, foi me proposto uma reencarnação com o Dante Pazzanese. Eu reencarnei como Dante Pazzanese. Eu fui o Dante Pazzanese, é a minha última encarnação. Então eu cheguei de Sirius, reencarnei como Dante Pazzanese. Desencarnei, como não era uma encarnação tão importante, eu já reencarnei de novo para essa. Mas segundo eles, não é que é importante. Dante Pazzanese foi um médico de São Paulo que criou várias coisas, um cardiologista, criou várias técnicas interessantes, mas eu não acho que isso não é nada perto de alguém que pode levar o espiritismo para o mundo, por menor que eu seja. O que interessa é o espiritismo, não o que eu faço, né? Isso eu quero dizer. Então, grande porcaria. Se alguém que não é do espiritismo, vamos dizer assim, para mim não faz diferença nenhuma. Por mais que o cara tenha feito coisas incríveis na medicina, legal, mas o espiritismo eu acho que é muito mais importante. Então assim, eu também não fico pensando nisso, porque se eu ficar pensando nisso, minha cabeça começa a bagunçar, sabia?
porque eu puxo naturalmente, eu puxo e começo a acessar a vida passada minha, porque essa está muito perto. Então, se eu ficar pensando, quando eu era criança, eu passava na frente do Instituto Antônio Anéis, eu falava, caraca, engraçado que esse nome tem alguma coisa. Eu não entendia por que tinha o nome, que tinha o nome, entendeu? Hoje eu sei, né? Hoje eu sei que aquele nome é porque era meu nome de outra vida, né? Então tudo bem, mas faz tempo que eu vivi em outra vida e agora já foi. Tem gente que questiona, mas ficou muito pouca diferença de uma reencarnação para outra. Graças a Deus, eu não devo ter morrido muito preso à matéria para ter conseguido reencarnar mais rápido. E também qual é o propósito de ficar aqui na Terra, se não for evoluir ou pagar nossas expiações, ajudar as pessoas, ficar no mundo espiritual? Melhor não ficar, né? Melhor ir pra guerra do bem logo. Então assim, vocês entenderam, né? Saiu de Capela, foi pra Terra, passou um tempo na Terra, foi pra Sírios, de Sírios voltou pra Terra. E esse é o caminho dos grandes espíritos. Se você pegar, por exemplo, vocês acham que os apóstolos, né? Quem me acompanha sabe que o meu mentor é o apóstolo Pedro. Você acha que os apóstolos eram da Terra? Claro que não tinha espírito daquele nível evolutivo na Terra, há 2000 anos atrás. Eles já eram mais evoluídos, eles vieram de Sírios, vieram de Capela, vieram de outros orbes que trabalhavam com Jesus, né? Que são, vamos dizer assim, da rede de Jesus. E vieram junto para ajudar Jesus, é isso. Então, vamos dizer assim, se você pegar Chico Xavier, Jesus, todos os apóstolos, todos são extraterrestres, todos, não tem ninguém aqui que é originário da Terra, digamos assim. E aí, volta-se aqui, começa a se pagar seus débitos na Terra e começa a ser designado para completar missões, entendeu? Missões no planeta, então é isso. E aí, faz parte. Agora, voltando à questão original, que era dos extraterrestres que a gente estava falando, esses extraterrestres que são muitos que conviveram conosco, porque a gente vivia lá, muitos de nós vivemos lá, outros vivem em outros locais, eles vão descer na Terra um momento. E a hora que eles descerem, eles vão fazer grandes mudanças. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, porque acho que esse vídeo aqui já ficou muito bom, tá bom? Ficou grande, mas foi legal, deu para conversar bastante. O que vocês acharam do vídeo? Escreve aí embaixo, faça seu comentário. Me diga se você acha de que planeta que você é. E é isso aí, galera, muito obrigado. Graças a Deus eu consegui finalizar essa live. Nossa, achei que eu não ia conseguir, porque a conexão tava caindo toda hora. Muito obrigado, galera, valeu e até a próxima. Valeu, eu quero saber a opinião de vocês. Agora que vai ficar offline, eu quero que vocês comentem no vídeo, tá?